A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, todos que estão nos assistindo, queremos agradecer a Deus por cada um de vós. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês mais uma vez em nosso canal a palavra do Todo-Poderoso. E hoje eu queria falar com vocês, até em forma de estudo tranquilamente, sobre a verdadeira identidade de Cristo, sobre a verdadeira confissão de Pedro. E eu quero começar com o capítulo que está em Mateus, capítulo 16, e os versos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E diz o 13: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, quando ele veio aqui cumprir o seu ministério, todo o tempo de ministério de pregação, ele operava milagres, sabe? Tantos milagres que ele fez. A sua fama, diz a palavra de Deus, que abrangeu todas as regiões circunvizinhas. Todos ouviam falar de Jesus, das coisas que ele fazia. Era um momento da história em que a cidade, os bairros estava tendo uma ebulição, sabe? A palavra de Deus estava sendo falada, pregada, e os milagres acompanhavam, e o povo se alegrava. Enfim, foi um ministério, um tempo de milagre, um tempo de palavra de Deus, um tempo de meditação, um tempo da ajuda de Deus aqui na terra. E essa fama percorreu todas as regiões circunvizinhas. O interessante é que, por causa disso, criou-se uma grande multidão que todos os dias seguiam a Jesus. A gente pode ver, constatar isso no texto em que fala da multiplicação dos pães. O povo seguiu Jesus o dia inteiro. Já estavam com fome e precisavam de comer. Jesus multiplicou os pães. Era uma multidão. O que eu quero dizer para você sobre essa multidão é que nessa multidão havia todo tipo de pessoas, todo tipo de personalidades, todo tipo de intenções. Tinha pessoas que seguiam Jesus ali por causa dos milagres. Tinha pessoas que seguiam a Jesus ali por causa da comida. Tinha outros que seguiam Jesus por causa... Eram pessoas curiosas, queriam ver o que iria acontecer com a presença dele em determinado lugar. Existia outros que seguiam a Jesus ali para questioná-lo, no caso dos fariseus, para criar problema para Jesus, perguntas difíceis, para tentar encurralá-lo. Mas Jesus dava a resposta certa. Jesus é um homem sábio, ele dava a resposta certa para todo e qualquer questionamento. Devido a tudo isso que nós estamos falando sobre a questão da multidão ser diferente, então, mais do que nunca, é preciso nós sabermos qual é a nossa intenção nessa multidão que vai seguindo a Jesus, porque hoje nós fazemos parte dos seguidores de Jesus. O que nós sabemos realmente a respeito dele? O que você sabe a respeito dele? Da verdadeira identidade dele? Então ele começa a questionar o seu discípulo ali em Cesareia de Filipe, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Por causa disso,
Ele queria saber qual era, o que o povo pensava a respeito dele. Seguia, resolvia seus problemas, curava a enfermidade. E eu, o que vocês pensam de mim? O que vocês compreendem acerca da minha pessoa? E os discípulos responderam, eles disseram, um João Batista, outros Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Era assim que o povo pensava. Ele parece Jeremias. Uns dizem que ele tem a característica de Elias. Enfim, mas a verdadeira identidade de Jesus ainda permanecia oculta na mente, no ouvido e no coração das pessoas. Ao fazer essa pergunta, a intenção do Senhor Jesus era levá-los a um entendimento crucial da sua verdadeira identidade. Fazendo uma lembrança aqui de que o período em que esses fatos foram narrados na palavra de Deus, deixa entender, só podemos entender que a mente, a alma, o coração dos homens eram os mesmos dos dias de hoje. Existem pessoas que estão dentro da igreja e não conhecem a verdadeira identidade de Cristo. Estão ali por alguma coisa, porque tem amizade, tem pessoas bacanas ali, o culto é maravilhoso, o conjunto toca bem. Eu gosto daquele lugar porque eu gosto de ir todo domingo à noite no culto, porque é bom para meu coração, para minha alma. Este é o verdadeiro motivo que fez com que o mestre indagasse. Tudo isso foi o motivo que levou o mestre a perguntar para os seus discípulos, com a intenção de extrair deles o verdadeiro motivo que o levava a segui-lo, com o objetivo de imprimir em seus corações o verdadeiro motivo que o fez deixar a sua glória e vir aqui para salvar o pobre pecador. Eles teriam que conhecer a verdadeira identidade. Era preciso, era necessário conhecer a verdadeira identidade. Por quê? Devido às grandes variações e quantidades de mestres e senhores. Às vezes com gestos, falas, atitudes quase parecidas. Quase parecida com a verdade. Eu acredito, pelo texto, que os próprios discípulos em sua totalidade andavam com ele, estavam perto dele, ouvia sempre a ele. Eles eram doutrinados todo dia. Até o presente momento, eu acredito, que eles mesmos não reconheciam. Nem mesmo o apóstolo Pedro. Eles não tinham a profundidade acerca da verdadeira identidade de Cristo, ainda andando com ele. Por isso que eu estava dizendo que tem muitos ainda que seguem, que dizem que seguem a Jesus, mas não conhecem a verdadeira identidade de Cristo. Diante das respostas expressadas pelo discípulo acerca de quem realmente ele era na imaginação dos homens, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas, podemos afirmar categoricamente
que a revelação sobre a identidade de Jesus ainda estava em oculto. Eles não sabiam a profundidade, eles sabiam só aquilo raso, superficial, mas a verdadeira identidade estava em oculto. Mas o Simão Pedro deu uma resposta, levantou no meio dos apóstolos e deu uma resposta. E disse, ou seja, uma confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante é que Pedro disse exatamente aquilo que Jesus queria escutar e o que o mundo precisa apressadamente saber. Precisamos apressadamente saber sobre a profundeza da identidade, quem é o Cristo, quem é Jesus na sua inteireza e profundidade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso seguinte, Jesus diz ser Pedro um bem-aventurado. Mas por que ele disse, Pedro, tu és um bem-aventurado? Eu acredito que é pelo fato de nenhum homem na face da terra ter se oportunizado de responder com tanta precisão. Uma resposta que não originou pelo conhecimento de Pedro, embora Pedro sempre estava perto do Mestre, não vinda de uma santa empolgação. Não foi vinda de uma santa empolgação. Algo sobrenatural, algo que veio do céu, que não é da terra, que é o próprio Deus, revelou-se para ele. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Quando fala tu não revelou, está referindo a Deus, não é tu, é tu. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, o produto da sua fala, ela foi orquestrada no céu. Ela veio como uma revelação direta de Deus na sua vida para falar aquilo que eu sou. Naquela revelação, não foi uma simples revelação. Naquela revelação estava contida toda a estrutura para a salvação da humanidade. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, queria dizer, tu és o Messias, aquele que veio para salvar, aquele que veio para perdoar todos os pecados, aquele que veio e levaria as nossas dores, o Redentor, aquele que ia morrer e ressuscitar dos mortos para que tivéssemos vida, nos proporcionando a eternidade. Ou seja, em ti, Jesus Cristo, convergerão todas as coisas que estão no céu e na terra. Aquela revelação dada por Deus seria o caminho para o êxito espiritual. Ou seja,
a compreensão do plano de salvação que estava em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui o texto diz assim: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estava nessa passagem que Jesus diz assim: também te digo que tu és Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, não seria Pedro que seria o alicerce da igreja, porque muitos aí entendem que Pedro é o alicerce da igreja, mas não é. O que é o alicerce da igreja é o que Pedro confessou, é o que Pedro recebeu de Deus e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o alicerce da igreja. Sobre esta pedra, sobre este pensamento, sobre o que você disse de mim, vou edificar a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz a respeito da igreja, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão, estava referindo ao templo do Espírito Santo, que somos nós como pessoas na condição de igreja. Essa é a igreja, eu, você, que temos poder de vencer, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. É Deus dentro, no interior do homem. Não é vivendo de contos e, histórias. É um Cristo vivendo dentro de nós, conhecendo Ele como Ele é, conhecendo a estrutura que existe nele, o caráter dele, todas essas coisas boas que está nele, o que ele tem para nos dar, o que ele é para nós. Ou seja, um entendimento que leva a crer que pode faltar tudo, mas não faltando ele está bom demais. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, conhecer essa estrutura de Jesus, esse caráter de Jesus. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos ser mais que vencedores. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, verso 7 e 8, diz: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e verdadeiro, que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus promete para cada um de nós essa porta aberta. Ao anjo que está em Filadélfia escreve: isto diz o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, e que abre e ninguém fecha. Há uma estrutura de Deus para nós, não por nosso mérito, mas porque nós temos um Deus que tem autoridade para fazer muito mais além daquilo que queremos ou pensamos. E Ele compadece de nós, embora tendo pouca força, não negaste o meu nome. Não é preciso ter grande força para não negar o nome. É preciso ter humildade.
É preciso reconhecer, é preciso entender que Jesus deixou a sua glória e veio aqui trazer a salvação, cumprir o plano de salvação para a humanidade, para mim e para você, finalizando numa cruz, vertendo sangue para nos salvar, e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para todo sempre. Quero concluir esta palavra, este estudo, esta forma de nós falarmos da palavra de Deus, para sermos vencedores contra todas as investidas do inimigo. É preciso entender e aplicar o conhecimento que agora não está mais oculto, agora já foi revelado, iluminado em nossos corações, nesses últimos tempos, por amor de nós. Jesus é o centro da nossa adoração e gratidão. Tudo é dele, por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o agente da nossa confissão contra todos os impropérios que possa vir sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós e que essa palavra sirva para nossa reflexão, de sabermos que há necessidade de entendermos que em Jesus Cristo está contido todo bem, toda paz, toda saúde, toda salvação. Em Jesus está contido todas as coisas. E nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é forte. O nosso Deus, Ele é um Deus capaz de tudo. O nosso Deus, Ele é criador dos céus e da terra. Nós não estamos aqui brincando de deuses. A Bíblia fala ainda que haja, apóstolo Paulo fala ainda que haja muitos deuses. Todavia, para nós há um só Deus, um só Senhor, Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a todos. Fique com esta palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.